Muito bem, olha só, você aqui com a gente agora. Hoje a gente vai falar sobre uma dor que tem atrapalhado a vida de muita gente, que tem atrapalhado a noite de muita gente também, porque às vezes a gente passa bem o dia, né? O corpo tá aquecido, mas à noite vem a dor e atrapalha o sono. E você já parou para pensar que para escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, se vestir e trabalhar, para tudo isso você precisa de liberdade de mobilidade? E você só pode fazer esses movimentos todos os dias por conta da articulação, melhor dizendo, mais flexível de todo o corpo humano, a dos ombros. É estimado que ela afeta de 16% a 26% da população em geral e que todos os anos, 1 em cada 10 pessoas procura ajuda médica por causa dessa reclamação. Quando existe dor no ombro, ela acaba atrapalhando o seu dia de várias maneiras e tudo o que você quer é que passe, que essa dor vá embora, que ela se resolva de maneira rápida. Mas nem sempre isso acontece. Mas o que essas dores significam? Você já parou para pensar? Quais são as suas causas? Como é que você trata? E o que tem que ser feito para que ela não retorne novamente? Bom, para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui o Dr. Cássio Prado, que é ortopedista no Spa Médico Centro de Vida e Saúde, o Cevisa. A gente quer ver a sua participação aqui com a gente também. Então, olha, manda sua dúvida aqui. Dr. Cássio vai tentar responder todas que chegarem. O nosso WhatsApp está aberto para você. O QR Code também está aqui disponível para você. O nosso número de WhatsApp é o seguinte, 12 98266 0004. E aí você pode participar com a gente ao longo de todo esse programa, tá bom? Dr. Cássio, tudo bem com você? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem, Teru? Sempre um prazer participar aqui com vocês. Doutor, ombro, eu não sabia que era a terceira causa de reclamação no consultório, mas eu conheço um bocado de gente que tem sofrido, que tem reclamado de uma dor que às vezes começa no ombro e irradia para o braço, para algumas regiões diferentes do braço. Como é que os problemas no ombro começam, doutor? Bom, Teru, na minha prática diária, realmente essa incidência aí, ela tem se provado, que realmente é uma queixa muito frequente. Eu diria que realmente entre a segunda e terceira queixa mais comum no consultório. Bom, a queixa de dor no ombro, ou o problema da dor no ombro, ela depende muito da idade do paciente e algumas causas, porque ela pode ser traumática, né? Normalmente pacientes abaixo dos 30 anos de idade, que tem algum trauma, uma queda e batem diretamente com o ombro, né? Também abaixo dos 30 anos, esses pacientes que têm mais instabilidade, aquela articulação que é um pouco mais flexível e acaba saindo do lugar, que a gente chama de luxação ou subluxação. Acima dos 30 anos até os 60 anos, aí fica mais frequente a dor que a gente chama de síndrome do manguito rotador ou a síndrome do impacto. E acima dos 60 anos, aí já tem alguns problemas mais relacionados à artrose, que é o desgaste da articulação. Então, a causa ela é multifatorial, depende muito da idade e se há algum trauma, dependendo da idade assim, do paciente, se há algum trauma agudo ou mesmo microtraumas de repetição, aquelas atividades repetitivas. Doutor, vamos dar uma olhadinha na estrutura do ombro, porque são várias as ligações que fazem parte dessa articulação. Vamos dar uma olhada na tela agora. Eu queria que você nos ajudasse. Olha, a gente está vendo a pele por fora, mas... E aí tá vendo até um vermelhinho aí, inflamação. O sinal inflamatório. O que é mais relacionado com o problema da dor, tem algumas estruturas-chave aí no ombro, né? Principalmente a parte dos tendões, que a gente chama dos tendões do manguito rotador. O manguito rotador é uma estrutura que é composta por 4 músculos e 4 tendões. A gente tem que entender, o tendão é o finalzinho do músculo, a hora... Aí, ó, Me fala se eu tô indo certo. Olha, a gente tem isso aqui chamado de tendão. A gente tem aqui um outro tendão do bíceps que desce no braço inteiro. Certo. Essa parte que está escrita tendão, Teru, ela é mais ou menos a região aí do manguito rotador, ou a principal musculatura do manguito rotador, que é o músculo supraespinhal. É um desses músculos que compõe o manguito. O tendão é a partezinha do músculo que está inserindo no osso. Aí ela se chama tendão, é o finalzinho do músculo. Exatamente. E normalmente essa é uma área que, quando você faz atividades, principalmente o esforço, atividades com a mão acima
da cabeça, principalmente, estender a roupa no varal, ou alguma atividade esportiva como vôlei, como aqui no Brasil não é muito comum, mas o beisebol, né? Qualquer atividade que você coloque a mão acima da cabeça, você pode é, exercitar ou esforçar muito esse tendão, essa musculatura e acabar inflamando ela. Entendi. Mas isso não é coisa de um movimento só, né, doutor? Não é aquela coisa da pessoa estar fazendo, de repente, um polichinelo e... Não. Polichinelo até é um movimento repetitivo, né? Mas vamos aos problemas. Vamos voltar ao seguinte. Você falou aqui que as faixas etárias têm mais probabilidade para ter determinados tipos de problemas. Vamos às dores no ombro, as mais comuns. Vamos começar aqui com essa daqui, que tenho certeza que você é de casa e já ouviu falar. Bursite, de repente você está até sofrendo com a bursite. O que é, doutor? Então, aquela outra figura tinha mostrando ali a bursa também, a figura, aquele esquema lá, né? Sim. A bursa nada mais é como se fosse uma pequena região que tem líquido, uma bolsinha que tem um líquido sinovial, que é um gelzinho. Ela tem várias regiões do corpo, não é só no ombro, mas o ombro ele é mais famoso por dar inflamações, né? Ela fica bem entre um osso, a gente vê que acima ali da bursa tem a parte do osso, que é o acrômio, que a gente chama, e abaixo tem o tendão. Então ela fica nessa região para diminuir um pouco o atrito da musculatura, porque a musculatura, enquanto a gente está movimentando o ombro, ela está, né, deslizando ali, vamos dizer assim. Certo. Então a tendência é diminuir esse atrito. Como a gente tem atividades repetitivas e a musculatura com um desequilíbrio muscular, acaba forçando a mais essa região e acaba inflamando, como se apertasse bem essa bolsinha aí com líquido até ela inflamar. Normalmente é associado a tendinite do manguito rotador, a tendinite desses tendões, né, a inflamação desses tendões, e a bursite. Elas vêm um combo aí não muito agradável, né? Vamos dar uma olhada aqui nas características, né? Então, ela é uma inflamação dessa bursa, ela acontece por atividades repetitivas. Que tipo de atividade, doutora, a gente pode incluir aqui? Porque eu ouço muito falar de bursite, por exemplo, de digitação, mas aí o bursa em outra região. Não, pode acontecer no ombro também, Teru. Porque normalmente o que acontece, a pessoa na prática dela de digitação, às vezes a mesa é muito alta, o computador não é numa posição adequada e ela fica como se com o ombro em flexão ou com ele um pouco elevado, tenso a musculatura, não fica com ela completamente relaxada. O correto, ou o mais correto, seria deixar o braço junto ao corpo e somente a parte das mãos para digitação. Quando você tem a mesa um pouco mais alta, você acaba tensionando essa musculatura de uma maneira contínua. Então pode gerar realmente bursite nessa região devido à digitação. Tá. E ela pode dar uma dor aguda na parte superior ou frontal do ombro. Então pode ser aqui nessa região ou então aqui em cima na ombreira aqui, digamos, né? Isso. É bem, se as pessoas em casa quiserem palpando assim, é bem onde tem um altinho, como se fosse uma elevação aqui, essa parte da articulação acrômio-clavicular. A bursa, ela fica um pouquinho abaixo, então, normalmente nessa região, eu vou fazer aqui do outro lado que eu acho que é mais fácil de visualizar, mais ou menos nessa região que o paciente queixa de dor. Tá. Né? Vamos falar agora algumas dicas práticas do que fazer quando a dor está lá latejando, porque realmente é torturante, doutor. Gelo no local, uma bolsinha, um saquinho de gelo, de 2 a 3 vezes por dia, por 20 minutinhos. Isso vai ajudar a sanar a dor ou a melhorar a inflamação? Isso ajuda principalmente no componente inflamatório, né, Teru? O componente agudo inflamatório, se a gente usar o gelo, ele acaba aumentando a vascularização, a ida de sangue ali para a região, e isso acaba melhorando o processo inflamatório como um todo e dá um alívio analgésico também. Mas o importante é lembrar que não pode exceder aí esses 20 minutos, porque senão, ao invés de ter um efeito benéfico, vai ter um efeito deletério, pode até gerar queimaduras na pele dos pacientes. Então, tomar cuidado com isso. Moderação até no tratamento, gente. Vamos para o próximo problema aqui no ombro, que pode ser artrite, doutor. E aí a gente tem aqui que ela é comum mais em idosos e atletas, ela acontece por causa do desgaste, né, dessa articulação, o inchaço, e ela se apresenta com dificuldade para movimentar o braço, até por conta da dor, né? Isso.
A principal característica da artrite, nesse caso, é a osteoartrite ou artrose, que a gente costuma falar também. A artrose nada mais é do que o desgaste da dobradiça, da articulação. Então, ela como se tivesse vamos pensar assim, como se tivesse enferrujado aquela articulação, né? Então, ela não vai ter um movimento adequado. Então, a principal característica é essa limitação no movimento do paciente, é o que ele mais queixa. Agora, Então, Teru, uma coisa importante a se falar é que as dores no ombro, elas são muito bem localizadas, tá? Elas doem na região do ombro e, no máximo, elas podem irradiar até o cotovelo. Aquelas queixas que os pacientes têm, muitas vezes chegam para nós no consultório e queixam, eu tenho dor que começa no pescoço e vai até as mãos, ou dói no ombro e vai até as mãos. Normalmente ela não está relacionada com problema no ombro, ela pode estar relacionada principalmente com algum problema cervical. Então, legal. é bom procurar o ortopedista para que faça essa diferenciação. Bem lembrado, doutor, porque realmente é importante a gente, inclusive, saber identificar o problema, porque na hora de falar para o médico, ele vai ter possibilidade de acertar mais do que falar genericamente. Tratamento para artrite, doutor, é um tratamento orientado por ortopedista. Vai usar aí anti-inflamatório, corticóide, o que é? Então, como já é um desgaste da articulação, a gente tenta ainda algumas medidas conservadoras, pode ser feita uma infiltração com algumas medicações anti-inflamatórias na articulação do ombro, na articulação glenohumeral, mas assim, casos muito avançados e que você tem uma alimentação funcional importante e que falhou o tratamento conservador, pode ser necessário mesmo uma cirurgia, uma prótese no ombro, mas isso em último caso. Discutido caso a caso com um especialista. Por isso que está aqui, olha, o tratamento é orientado por um ortopedista. Vamos falar agora um pouquinho, doutor, de tendinite, que, olha, estou percebendo, né, bursite, tendinite, artrite, tudo termina com it, porque são inflamações. Inflamações. A tendinite e a bursite, como eu disse, elas vêm muito associadas e naquela faixa etária, né, principalmente acima dos 30, mas o pico maior é dos 40 aos 60 anos. É aquela dor que fica nessa região do ombro ou na região lateral do ombro ou nessa região da frente, quando tem a bursite, como a gente falou, né? Ela fica só no ombro, ela no máximo vai até o cotovelo e ela tem uma tendência, Teru, a piorar à noite. Então, muitas vezes o paciente chega a acordar à noite devido à dor, principalmente pela posição, às vezes por deitar sobre o braço, e acaba intensificando um pouco mais essa dor. Aí, doutor, o que dá para ser feito com relação a essa tendinite? Sessões de fisioterapia podem ajudar nesse caso? Sim, eles têm muito resultado, tanto para bursite como para tendinite. Fisioterapia é uma atividade essencial, porque consegue medidas analgésicas, principalmente no início, mas também o fortalecimento global, essa reequilíbrio muscular para que não sobrecarregue tanto um músculo em detrimento dos outros. Toda a musculatura aí tem que funcionar uniformemente e equilibradamente para que não possa ocorrer aí um desgaste ou mesmo essa inflamação, chegando muitas vezes até a ruptura, a lesão mesmo do tendão. Agora, doutor, a gente normalmente, quando recebe um tratamento de sessões de fisioterapia, a gente tem aquela expectativa de que já na primeira ou na segunda sessão a gente já vai sentir uma melhora incrível. Dá para fazer, e não é assim, né? Às vezes precisa de algumas sessões boas ali para sentir a melhora. Dá para, enquanto a gente faz as sessões de fisioterapia, seguir à noite ou em casa fazendo outros tratamentos, como de gelo também, ou nesse caso não é indicado? Então, Teru, esse é um ponto muito importante que você tocou. Eu falo com meus pacientes o seguinte, o mínimo de sessões de fisioterapia para mim são umas 30 sessões pelo menos, para que a gente possa falar que o tratamento foi instituído, foi iniciado. Com uma sessão, até 10 sessões é muito pouco para ter resultados, né? Principalmente porque é um problema crônico, como a gente disse, é um problema de esforços repetitivos. Então, a musculatura, para que ela seja equilibrada, vai demandar um tempo aí considerável. Em casa, o que eu recomendo é tomar medicação anti-inflamatória, as medidas com gelo, como a gente falou, mas o principal da fisioterapia, além de você fazer as sessões com o fisioterapeuta, ele ensina também exercícios para que você possa fazer em casa. É muito importante que em casa você siga o protocolo de exercícios que ele orientou.
Bom, então o paciente aplicado, ele vai melhorar mais rápido, porque ele vai fazer a sessão de fisioterapia e em casa ele vai seguir a orientação do fisioterapeuta também. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui agora, doutor, porque é uma dúvida muito comum. A Vera Lúcia Justin Gomes pergunta: colocar bolsa de água quente ajuda a melhorar a inflamação? Tira essa dúvida, doutor. Então, sempre pergunta, né? O gelo ou o quente, qual que é o melhor? A bolsa de água quente ou de gelo? Normalmente elas têm um princípio parecido, que é trazer mais vascularização, aumentar o fluxo sanguíneo para a região e ali melhorar a inflamação de modo geral ou a inflamação crônica. Isso, na minha prática, normalmente quadros agudos, uma pancada, batida, a gente utiliza mais o gelo. Em quadros mais crônicos, passou aí de 3 semanas, a gente costuma utilizar mais as bolsas de água quente, mas aí vai de cada paciente. Se o paciente tem um alívio maior com a bolsa de água quente, pode usar também no quadro agudo. Aí depende mesmo do paciente. Normalmente eu indico quadros agudos mais a bolsa de gelo, acima de 3 semanas a bolsa de água quente. Tá certo. Ainda temos mais um problema que eu queria trazer aqui, doutor, que é a capsulite adesiva ou ombro congelado. Aliás, olha, eu nunca ouvi falar disso, viu, doutor? A gente trouxe até uma telinha aqui, uma animaçãozinha. Eu vou trazer aqui, você podia comentar. Nossa, é muito comum, viu, Teru? É bem mais comum do que a gente imagina. A capsulite adesiva, ela é uma inflamação na cápsula. A cápsula é uma membrana que envolve as articulações de um modo geral. No ombro, quando a gente tem algum trauma, ou mesmo um procedimento cirúrgico, pacientes com diabetes, principalmente, tem uma incidência maior de acontecer, de inflamar essa cápsula, que é essa estrutura azul que a gente está vendo lá no esquema. E ela perde o componente dela de elasticidade, de conseguir expandir, porque essa cápsula, ela envolve essa articulação, mas ela tem a capacidade de mobilidade, tem uma certa elasticidade. A partir do momento que tem essa inflamação, ela começa a ficar mais rígida. Então, antigamente, era bem chamada de ombro congelado, porque o paciente tinha uma restrição de movimento muito importante. E é um ciclo vicioso. Quanto mais dor o paciente sente, mais ele fica com o ombro parado, mais fica rígido essa cápsula e mais dor. Então, a gente tem que atuar nesse quadro quebrando esse ciclo vicioso aí, principalmente com a fisioterapia. A boa notícia é que é um problema normalmente autolimitado. Ele tem um período que é ruim, porque é um período longo, até 1 ano e meio pode durar, mas ela acaba se resolvendo. É claro que com a fisioterapia, com as medicações, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o paciente rapidamente, né? Doutor, então, sessão de fisioterapia, mas movimento aqui é essencial para que a gente consiga algum ganho ou avanço no tratamento na questão do ombro congelado. Sim. E como é que faz com dor para se mexer, doutor? Então, normalmente a gente faz a medicação para que a pessoa tenha um controle maior da dor, né? Medicações analgésicos, anti-inflamatórios. Algumas vezes a gente pode fazer até, nos casos de capsulite, a gente pode infiltrar também a articulação. Nessa região aí onde tem a cápsula, infiltrar com corticosteroides para que tenha melhore um pouco esse processo inflamatório agudo e a pessoa consiga aderir e consiga fazer as sessões de fisioterapia com menos desconforto. Tá, vamos ver agora quem é que está falando com a gente, porque as pessoas estão assim, diante dos vários quadros que a gente trouxe aqui, tendinite, bursite, vamos falar o ombro congelado, eu esqueci a última que foi aqui, não, a capsulite já foi. Artrite que você falou. Artrite, exato, artrite. A gente fica tentando se enquadrar em um desses quadros aqui, até porque os tratamentos são diferentes. Mas, doutor, a gente pode ir no ortopedista que a gente vai conseguir identificar quais exames existem para que a gente enxergue qual é o problema? Ou é um exame clínico ali na hora? Isso é muito importante também que você falou. Na história do paciente e no exame clínico, o exame físico, a gente já consegue ter uma boa percepção, uma boa hipótese do que é o problema, né? Normalmente, que nem eu falei, tem as faixas etárias que são mais frequentes que ocorra determinado problema, mas a queixa, por exemplo, se o paciente está com uma queixa mais de imobilidade, a dificuldade mesmo de movimentar o braço, não tem movimento, você vai pensar normalmente em capsulite adesiva, quando o paciente é um pouco mais jovem, e quando o paciente é um pouco mais idoso,
já pensar numa artrose, no desgaste, que também limita a mobilidade. Caso o ortopedista julgue necessário e esse seja já um problema mais crônico, mais de 3 semanas, a gente pode lançar a mão dos exames de imagem. Inicialmente, uma radiografia já dá uma boa noção para a gente de onde está o problema. E caso seja necessário, a gente vai fazer exames complementares que sejam mais específicos, como o ultrassom e o padrão ouro, que é a ressonância magnética. Tá. Doutor, é o seguinte, a gente tem que se preparar para chegar nessa melhor idade, depois dos 60 aí, com o mínimo de dor possível. E pensando nisso, tem gente aqui querendo saber o que fazer na questão da prevenção. Vamos ver na tela quem é que está falando aqui. É a Fer de Florianópolis. Boa tarde, ela diz, gostaria de saber qual a indicação de travesseiro. Se eu durmo de lado, eu acordo com dor no ombro. Se penso que seja o travesseiro, porque gosto de usar os mais baixinhos. Pode ter a ver, né, doutor? Pode, mas aí nesse caso não é uma dor específica, alguma alteração anatômica do ombro, bursite, a tendinite. Parece, pela história dela, pela queixa dela, que a dor do problema seja mais muscular da musculatura cervical, principalmente a parte de musculatura aqui cervical e vindo aqui para o ombro, o trapézio, né, que ele fica muitas vezes tenso, cronicamente. E aí o travesseiro ele pode interferir sim. O que eu recomendo para os pacientes é o seguinte, o travesseiro ele não pode nem ser muito alto para que o pescoço fique elevado e nem muito baixo, porque ele também vai incorrer no mesmo erro. Certo. O que ele tem que ser feito é um travesseiro que deixe alinhado a coluna cervical com o tronco, né? Então tem que prestar atenção em relação a isso. Mas e para a gente prevenir essas dores, esses problemas de inflamação que realmente acabam se arrastando, às vezes, ao longo de anos, ao longo do final da vida, né, doutor? Atividade física, alimentação, você falou aqui de uma alimentação mais propícia, né? O que seria isso? Olha, o principal orientação que eu dou é em relação a essas atividades repetitivas, né? A gente tem que tentar ao máximo evitar essas atividades que são acima da cabeça, como eu falei, mas tem coisas que a gente tem que fazer, né, Terô? A gente não pode se eximir de fazer algumas coisas. Então, para isso, a gente tem que ter uma musculatura muito bem preparada e equilibrada, para que não sobrecarregue um músculo em detrimento dos outros. Entendi. Tudo tem que funcionar harmonicamente. Então, o que eu recomendo é, principalmente, o fortalecimento em academia ou com alguma outra atividade. O Pilates, eu gosto muito de indicar. E os alongamentos também são importantes. Agora, o que você puder evitar de esforço desnecessário, repetitivo, a gente orienta que evite também. E a alimentação é sempre uma alimentação que seja mais anti-inflamatória, que tenha menos o açúcar, o trigo, que são alimentos que geram mais inflamação sistemicamente. Se a gente pensar, doutor, são atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia, né? Às vezes subir a rua de casa com a sacola do mercado só de um lado, carregando sempre daquele mesmo lado, sim, é óbvio que essa estrutura do lado que a gente carrega mais peso vai ser sobrecarregada ao longo do peso. Então, se a gente puder distribuir, arranjar a mesa do escritório, eu sei que tem muita gente trabalhando de casa, está improvisando aí, o apartamento é pequeno, às vezes está fazendo na sala da casa. O ajuste é necessário para que a gente não sofra depois, né? Sim, esses ajustes ergonômicos aí são extremamente importantes. São coisas assim pequenas que a gente ia pensar, não vai ter uma grande mudança, mas elas realmente interferem. Então, no que a gente puder alterar ou assim conseguir que nossas atividades sejam mais adaptadas para o nosso problema, para a dor que a gente venha sentindo, a gente vai perceber claramente que vai ter uma evolução, vai ter uma melhora considerável aí nos pacientes. Então, a gente tem que ficar atento em relação a essas coisas. Tá certo. Doutor Cássio, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. Amiga, é uma alegria. E os pacientes que tiverem alguma dúvida, é só me seguir aí no Instagram, @doutor.cassioprado. Olha, eu ia falar, mas ele já falou, então você já sabe, né? @doutor.cassioprado. Ele tá lá no Cevisa também, Centro Médico de Vida e Saúde. Então, se você quiser dar uma chegada ali, cevisa.org.br, também vale a pena visitar, tá bom? Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo agora rapidinho. Na volta, já se prepara.
Fica de camiseta mais leve, põe o tênis aí porque a gente vai mexer o corpo no Desafio Cardio com a Tânia Santos. E ainda hoje tem essa receita de bolo de ervilha para você turbinar o cardápio do seu almoço. É já já aqui no Vida e Saúde.